Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está escrita lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu nome é Marcos Antônio e eu tenho algo que você precisa saber. Eu quero estar na casa do oleiro, me entregar totalmente a ti. A Epístola de Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano de 57 depois de Cristo, estando ele na Grécia. E ela foi endereçada aos irmãos cristãos que viviam na capital do Império Romano naquela época. E é interessante a gente prestar atenção em duas palavras que Paulo usa, que aparentemente são semelhantes, mas que têm conteúdos bastante distintos. As palavras são conformar e transformar. Ambas dizem respeito à forma. Outra coisa que é interessante a gente prestar atenção também é quando Paulo diz o seguinte: olha, não vos conformeis com esse século. Quando Paulo fala para aqueles irmãos não se conformarem com aquele século, ele não está se referindo, usando a palavra século, a um lapso de tempo determinado, tipo século I, século II, século qualquer. Ele está se referindo, na verdade, aos costumes corriqueiros, aos hábitos corriqueiros que aquela sociedade praticava naquela época, naquele determinado momento ali. Então, quando Paulo diz o seguinte: olha, não sejam conformados com esse século, com esses costumes corriqueiros da sociedade, ele não está querendo dizer para nós também, olha, simplesmente não aceitem, não sejam conformados no sentido de se posicionarem contra. Lógico, pode ser interpretado também dessa maneira, mas a ênfase que Paulo dá quando ele usa a palavra, o termo, né, não se conformem, ele está querendo dizer o seguinte: olha, não tomem essa forma, sejam inconformados, não se conformem, não tomem essa forma, não sejam adeptos dessas atitudes que são desagradáveis a Deus e vão contrário àquilo que diz o Evangelho. Não sejam adeptos a isso, mas pelo contrário, que vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E essa palavra transformados, ela vem do grego, de uma palavra que se chama metamorfose. Metamorfose nada mais é do que uma transformação por completa, uma transformação plena, genuína, uma transformação da água para o vinho. Ele diz o seguinte: olha, que vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, que o seu entendimento seja renovado. Isso nos remete a uma outra palavra grega, que é metanoia, que significa uma expansão do pensamento, significa pensar além. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, que vocês sejam transformados pela renovação do seu modo de pensar. E essa renovação deve ser baseada no Evangelho de Cristo. Então, se ele está querendo dizer para aqueles irmãos o seguinte: se vocês consideravam essas atitudes corriqueiras dessa época, que são tão comuns às pessoas, que se vocês consideravam essas atitudes como algo que não tem nada a ver, algo que é tão comum, algo pelo qual vocês não precisam se preocupar, podem fazer corriqueiramente, não. Que o modo de você considerar essas atitudes seja mudada, que você passe a considerar essas atitudes como algo que é danoso para você mesmo, porque fere a santidade do Senhor, porque vai de uma maneira contrária àquilo que diz o Evangelho. Então, parafraseando Paulo aqui agora por completo, ele orienta os irmãos presentes em Roma da seguinte maneira: olha, meus irmãos, que vocês sejam de fato inconformados, que vocês não sejam adeptos às atitudes comuns do século que vocês vivem, no local que vocês vivem, não sejam adeptos a esse modo de viver, mas pelo contrário, que vocês sejam transformados segundo o seu modo de pensar, que vocês passem a considerar aquilo que Deus considera pecado como algo danoso, como algo ruim para a vida de vocês. Que essa seja a transformação que aconteça com vocês, baseada no que diz o Evangelho de Cristo.
Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e que o Espírito Santo de Deus use essa palavra para ministrar no seu coração. Deus te abençoe. Quebra as nossas vidas, Pai.